Mas quando a gente cai pior do que os outros. Quando a gente cresce menos que os outros. Esse é o feitiço do tempo do Brasil. E a gente descreve muito bem como é que a gente conseguiu, em 30 anos de Plano Real, simplesmente aumentar a arrecadação como percentual do PIB, e aumentando a arrecadação como percentual do PIB, aumentar a despesa como percentual do PIB, e mesmo assim não sendo suficiente, a dívida PIB não parava de crescer, e a gente chega ao limite dessa função, e essa é a crise que a gente está atualmente. É o limite da função do Plano Real. Quando a dívida PIB fica grande o suficiente, e os juros pedidos por essa dívida ficam grande o suficiente, que você não tem mais saída, a não ser dizer assim, cara, como é que, tipo assim, ou eu crio um superávit fiscal enorme, em que a gente até fala aqui, se eu tivesse crescido a despesa do país de 2019 até agora, tá? Somente pelo que o PIB cresceu, ok. Somente pela inflação, vai. Ok, eu só cresci pela inflação. Cara, eu tinha 3,5% de superávit fiscal. Eu não tenho, porque a gente gastou tudo. Tudo. A gente cresceu a arrecadação barbaramente e conseguiu gastar tudo. Então, ou eu crio um superávit fiscal grande, e a gente até descreve no paper como é que a gente pode criar, tá? Eu consigo criar 3% de superávit fiscal se eu tirar 1% de desoneração, que são 5% do PIB mais ou menos, é tudo. Zona Franca de Manaus, indústria automobilística, simples, tudo. Tudo ali em que beneficia poucas pessoas em relação ao total do Brasil. Um ponto disso. Eu faço um ponto de desindexação. Previdência não cresce junto com o salário mínimo tem ganho de produtividade, a pessoa aposentada não tem ganho de produtividade, então eu desindexo, mais um ponto. E eu faço, na verdade, um pacto social. Se eu digo assim, eu estou dando 2 de despesa, me dá 1 de receita. Num pacto social para poder tirar o Brasil da situação que está de dívida crescente. Cara, dá para conseguir 3% do PIB. Só que politicamente no Brasil, hoje, isso é um inferno. O Brasil é o país mais fácil do mundo para se acertar, do ponto de vista matemático de um tecnocrata. É facílimo acertar o Brasil, moleza. E é um país mais difícil do mundo, porque hoje a gente conseguiu no Brasil ter populismo de esquerda, populismo de centro e populismo de direita. A gente conseguiu ter os 3. A gente tem uma disputa presidencial prevista para 2026, em que os principais candidatos são populistas, um de direita, que é o clã Bolsonaro, e um de esquerda, que é o Lula. Não é o PT, é o Lula. Tá? Só existe o Lula do lado de cá. Tá? Se você tirar o Lula, é muito difícil pensar quem emerge disso. Quem você vai botar? O Haddad, que está há 4 anos fazendo maldade, vai passar 4 anos fazendo maldade na Fazenda. Aí você vai pedir para a tiazinha votar nele, depois de 4 anos desse cara fazendo maldade na Fazenda, que é o trabalho dele, o trabalho do cara da Fazenda é dizer não. Né? E o clã Bolsonaro do outro lado. E no meio você tem o chamado Centrão, né, os partidos de Centrão, em que votam por emendas parlamentares, pedem emendas parlamentares, eles não são fiscalistas. Né? Então você tem populismo de centro, né, porque as emendas nada mais são do que populismo para bases locais, populismo de esquerda, hoje representado pelo Lula, não é o PT, representado pelo Lula, e populismo de direita, que logicamente, se é só você ver a última eleição do Bolsonaro, você vê o que populismo de direita causa para o déficit público no período eleitoral. Tá? Então, deixa eu dizer primeiramente, estou falando, tipo assim, eu respeito políticos enormemente, eu só estou mostrando a consequência, eu estou dizendo que quando eu olho para a direita, eu vejo alguém que expandiu o fiscal barbaramente numa eleição. Quando eu olho para a esquerda, eu vejo alguém que expandiu o fiscal recentemente. Quando eu olho para o centro, eu vejo um orçamento do relator, né, o emenda do relator, que não param de crescer. Então, como é que eu acerto isso? Então, a gente diz o seguinte, olha só, o Brasil parece muito, você tem que pensar o seguinte, vou dizer talvez a coisa mais importante que eu vou dizer aqui, tá? Em relação ao Brasil. Hoje, nos Estados Unidos, você pega 4,5% de juros. Tá? No Brasil, você pega 12%. O que é essa diferença entre esse 4,5% e esse 12%? É justo pela inflação. Tá? Justo pela inflação. 2 é alguma coisa, juros real aqui, quase 8% aqui. Tá? Tira um do outro, 6%. Esse 6%, o que ele é? É um prêmio de risco. É só um prêmio de risco. Você está ganhando 6%, não está sendo dado para você por uma obra divina da caridade. Tá? É um prêmio de risco para você ficar aqui. Para ficar aqui, você está exigindo 6% de prêmio de risco. Você podia pegar tudo, mandar para a Avenue lá para fora e ganhar 4,5%. Você prefere receber os 8% de juros real aqui, os 2% de juros real lá fora. Isso é um prêmio de risco, porque se der errado, vamos supor que você bote tudo aqui dentro. Pode dar errado, não pode dar errado? Tá, pode virar Turquia, não pode virar Turquia. Se virar Turquia, tá, ou Colômbia, uma coisa desse gênero, você vira frentista num posto no Texas ilegal, porque você não tem nada lá fora, você tem que sair correndo, então virou um frentista. Não é um outcome legal, não é uma solução legal. Então você está recebendo um prêmio de risco. Tá? O problema é que quando a dívida PIB cresce muito, como está crescendo agora, você não consegue ver o final desse processo, e você sabe que na próxima
recessão ela vai crescer mais rápido do que ela está crescendo os 4%, agora vai crescer 7%, 8% na próxima recessão por ano, você diz assim, vem cá, cara, será que eu quero esse prêmio de risco? É um questionamento válido, tá? Porque o Brasil tem uma vantagem enorme. O brasileiro é dono do Brasil. Como o brasileiro é dono do Brasil, o dinheiro dos políticos está aqui dentro. 95% da tua poupança está aqui dentro. Então você quer resolver o problema. Isso é o que sempre salvou o Brasil. O que sempre salvou o Brasil não é misericórdia divina. O que sempre salvou o Brasil é que o dinheiro da galera está aqui. Então quando realmente o pessoal vai perder dinheiro, diz assim, ó, melhor começar a resolver isso aqui, senão eu vou perder dinheiro. Meu negócio vai quebrar. Político tem negócio. Político tem vários interesses econômicos no país. Eles resolvem no final das contas. Essa é a esperança, mas é um prêmio de risco. É o equivalente ao cara que... Por que você está recebendo 6%? É o equivalente à galinha que está ali todo dia, o cara vai e joga o milho. Ela diz, pô, esse cara é caridoso pra caramba comigo. Todo dia ele me joga um pouco de milho. Daí a outra galinha vira para ele assim, olha, esse milho aí é um prêmio de risco para você ficar aqui. Você pode se mandar, tá? Mas fica aqui. Um dia ele vai te degolar. Mas, enquanto aqui tu tá comendo milho, você tá feliz. Mas pode ter o dia da degola, tá? Fica ligada nisso, tá? Então, esse, por exemplo, quando o Guedes e o Campos Neto fizeram... Foi o Campos Neto, basicamente. Jogou para 2% e o deflator do PIB bateu 10%. Tá? Ele jogou a taxa de juros Selic para 2%, o deflator do PIB bateu 10%. Isso basicamente foi um default da dívida. Tá? Eu basicamente recebi 2% de CDI e, ao mesmo tempo, o deflator da dívida do PIB, bateu mais de 10%. Então, 8% da minha renda real foi perdida ali. Foi um default. Tá? Se você chega a relações de dívida PIB muito altas, alguém tem que pagar por isso. Se você não fizer por bem, que é você fazer superávit fiscal, que é o que a gente recomenda, né, o que a gente acha que é o caminho ortodoxo de você fazer, você vai fazer por mal. E por mal é muito ruim. Você não quer fazer isso. Porque sabe quem paga o mal? O mal é pago pelo pobre. O rico sempre se defende. Ele se defende, ele dolariza, ele compra imóvel, ele investe, pode investir na bolsa nesse extremo, ele faz várias coisas. O pobre não, o pobre paga a conta. Por que o pobre paga a conta? Porque qualquer processo, você pega a crise de 2008, a crise de 2002, foram crise 2014 da Dilma de 2002, e toda a crise, mesmo na época da Covid, depois em 2008, quem paga a conta é o dólar. Quem paga a conta é a depreciação da nossa moeda. 2002 foi uma depreciação muito forte. 2014, 2015 foi uma depreciação muito forte da moeda. Então, na verdade, a maneira que o mundo tem de dizer para você que você está errado é dizer assim, você vai ficar mais pobre em relação ao mundo, querido. Você está errado. Você vai ficar mais pobre em relação ao mundo. Porque a gente tem um déficit de conta corrente aí de 2,5% do PIB. Alguém tem que pagar esse déficit de conta corrente e quem tem que pagar é um gringo. Então ele olha assim e diz assim, pô, cara, eu vou botar essa grana aí dentro, cara. Tem os 6% aqui, tem cupomzinho cambial também, tem alguma coisa. Mas será que vale eu deixar essa grana aqui dentro? Entendeu? Aí o gringo pode chegar em algum momento e dizer assim, não, nesse preço eu não faço. Que é o que tem acontecido no ano passado. Saíram bilhões, acho que 50 bilhões de dólares. Foi a maior saída de dólares de dezembro da história. Tá? Alguém votou com os pés. Tá? Alguém votou com os pés e saiu com o dinheiro. Tá? Por quê? Porque você estava recebendo 12% em média de juros ali, mas ao mesmo tempo a depreciação da moeda foi 24%. Então alguém saiu, você perdeu 12 em dólar. Tá? Alguém saiu. Se você não fizer o trabalho por bem, alguém vai fazer o trabalho por você por mal. Tá? E esse trabalho por mal é a depreciação de moeda. E quem paga o custo da depreciação de moeda é o pobre. Tá? Por quê? Porque comida é 100% dólar. A não ser algumas hortaliças que são locais, é 100% dólar. Arroz é dólar, feijão é dólar, soja é dólar, milho é dólar. É tudo dólar. E o país, eu estava falando até para vocês, o Brasil é um país de bens caros e serviços baratos. Né? Quem paga bens, a maioria dos custos são bens, são as pessoas mais pobres. A pessoa mais abastada, ela consome muito serviço. E serviço no Brasil tende a ser razoavelmente barato. Por quê? Porque a produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa. Se eu quero ter uma empregada dentro da minha casa nos Estados Unidos, essa pessoa está concorrendo com a produtividade média de um americano, que é altíssima. Então eu tenho que pagar uma fortuna para essa pessoa ficar na minha casa. Aqui no Brasil, essa pessoa compete com a produtividade média do trabalhador brasileiro, que é baixíssima. Então você consegue ter esse serviço. Então é serviço barato e produto muito caro. Porque além da gente taxar todos os produtos indiretos, né? A estrada é ruim, o processo produtivo é ruim, tudo é ruim. A economia é um grande processo. Tá? Quando tudo colabora no Brasil para que o produto seja caro e o serviço seja barato. Quem paga esse produto é o pobre. E o pobre, na verdade, paga o produto dolarizado. É o pior produto, ele paga o produto dolarizado. Tá? Que é comida e transporte. Transporte é dólar. Tudo em transporte é dólar. Tá? A gente não tem...
desculpa, gasolina é dólar, diesel é dólar, que é transporte, tá? E tudo que ele come é dólar. Esse cara, a gente fica pensando que dólar é ir para Disney. Eu sou muito menos dolarizado do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Sou muito menos dolarizado em custos. Tá? E a coisa mais perversa, é a coisa mais perversa que existe. É você dizer assim, eu vou dar dinheiro fiscal para o pobre, né? Eu vou aumentar o meu déficit fiscal para dar dinheiro para o pobre, né? E esse dinheiro, por uma mão, vai para o pobre e na outra mão ele é imediatamente tirado do pobre. Por quê? O custo da dívida sobe. Você tem que pensar que no Brasil, quase 8% do PIB é transferido. Uhum. O maior bolsa que existe no Brasil é o Bolsa Juros. Porque para você ficar no Brasil, você exige 8%, tá? De juro real. 8% de juro real. E é 8% do PIB que é gasto nisso. Essa transferência de dinheiro é a coisa mais que mais pode afetar o pobre. Afeta o pobre de mil maneiras. Primeiro, ele paga parte desse custo. Parte desse custo é imposto. Segundo, esse custo é perda de produtividade, perda de capacidade econômica na economia, que vai beneficiar principalmente ele. Então, quando você diz assim, cara, eu vou deixar o câmbio andar, eu não faço a coisa certa fiscal, e quem paga é o câmbio, como que aconteceu no passado e até agora, e eu acho que a perspectiva é que continue, se você não fizer o ajuste por bem, quem vai pagar, cara, é a pessoa que mais você queria proteger. É quem mais vai sofrer. Entendeu? O Hayek tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim, o trabalho curioso da economia é ensinar ao planejador central, né, ao governo, o quão pouco ele sabe sobre aquilo que ele imagina que ele pode planejar.